Nem morar sozinho, né? Ô, galerinha, olha só. Na página 7, tem um exercício interessante para a gente fazer de exemplo aí. Eu vou fazer o exercício 4 de exemplo. Quem sem apostila pode sentar com alguém? Pode. Quem tiver sem apostila pode sentar com alguém. Mas eu vou fazer o seguinte então, ó. Para não precisar fazer isso, vou fazer diferente. Na hora da tarefa, eu vou permitir que o pessoal se junte. Eu vou passar de tarefa. Página 7 e eu vou fazer com números diferentes ali. E vou passar de tarefa a página 10. Aí eu consigo fazer exercícios que não são da apostila por enquanto. E na hora que vocês forem fazer a tarefinha de verdade, aí eu deixo o pessoal se agrupar. 3 páginazinhas. Senhor, não é demais, não? Cara, assim, ó, algumas questões são tão bobinhas que não dá para acreditar. Uma ou outra vai dar um pouco mais de trabalho, mas nada demais, não. Vai conseguir, eu diria que 2 parcelinhas de meia hora de tarefa tu mata essa história. E aí eu vou fazer algumas de exemplo. Por exemplo, olha só. A questão 3 da página 7, que eu não vou usar ela, tá? Tinha um gráfico de velocidade versus tempo. Só vou mudar os valores, vou até usar o mesmo formato de gráfico. Só que eu vou usar outros valores, 20, 5 e 15. Ao preparar um corredor para uma prova rápida, o treinador observa que o desempenho dele pode ser descrito de forma aproximada pelo gráfico seguinte. A única diferença é que o meu cara é alienígena. Olha a velocidade que ele atingiu. 72 por hora em 5 segundos. É um alien. É a única diferença. Se o corredor tem massa de 90 quilos, só músculo, qual é a quantidade de movimento em quilogramas por segundo ao final da aceleração? Perguntou qual é a quantidade de movimento, sabendo que a massa... Vou botar o meu corredor, já que ele é alien, eu vou deixar ele mais magrinho. 70 quilogramas. Olha só, cara, na verdade essa questão... ela é bem boba, só que ele escreveu de um jeito a questão que talvez possa deixar o aluno confuso. Como é que eu vou achar a quantidade de movimento deste corredor ao final da aceleração? É massa vezes velocidade. Qual é a massa da criança? 70. Que velocidade ele atingiu? 20. No final da aceleração ele atingiu 20 e continuou com 20. Logo a quantidade de movimento... Como era quilograma multiplicado por metro por segundo? Quilograma. Tu viu, cara? Ele botou o gráfico mais para dar medo. Ou para, de repente, o cara que decorou na aula anterior, o gráfico é área. Calcula a área. Nesse caso, a área não ia significar a distância que o atleta percorreu, né? E não a quantidade de movimento. O gráfico só serviu para perceber que a velocidade final dele era 20. Só isso. Então, tu vai conseguir matar quando for a tua vez aí. A da apostila só mudou os dados. A ideia é a mesma. Vamos ver o que dizia a questão 4. São exemplos, tá? Eu não estou fazendo as questões, estou fazendo questões parecidas. Certo? Enfim, minha apostila. Sim, a aceleração foi isso aqui, ó, no final da aceleração. Beleza? Mas o que, se fosse no final da corrida, também é igual, porque ele manteve velocidade constante depois, né? Então, o final da aceleração foi esse momento aqui. Foi 5 segundos depois do início do movimento que ele estava com essa velocidade. Questão... Não, fica à vontade. Questão 4. Durante sua apresentação numa pista de gelo, um patinador Esse patinador tem 60 quilos da apostila. O meu não, patinador um pouquinho fora de forma. 80 quilos. Devido à ação exclusiva da gravidade, desliza graciosamente por uma superfície plana, ligeiramente inclinada em relação horizontal, conforme ilustra a figura. O graciosamente foi por minha conta. O atrito é praticamente desprezível. Quando este patinador se encontra no topo da pista, sua velocidade é 0. Ao atingir o ponto mais baixo da trajetória, sua quantidade de movimento tem módulo... tem um desenhozinho. Diz que o patinador, engraçado, ele está de sapato, o patinador estranho. O
patinador, ó. O patinador, ó, olha, tá vendo? É o patins. Ele está descendo um morrinho pequenininho. O da apostila, o morrinho dele tem 80 centímetros de altura. Eu vou diminuir aqui o meu morrinho. Deixa eu ver, vou botar 45 centímetros. 45 centímetros. Ele falou que estava zero a velocidade dele inicialmente. Mas se 0,45 é metros, né? É, 0,45 metros ou Isso, senão vai ficar muito devagar, né? Vou botar em metro, obrigado. Que seria 45 centímetros, obrigado pela atenção. Muito bom. Ele chegou no final da rampinha, tá vendo? Chegou no final da rampinha, ele perguntou lá no final da rampinha qual é a quantidade de movimento do cara. Faz a velocidade, adorei. Quantidade de movimento é M vezes V, né? A massa eu já tenho, não é isso? Só falta... Daria, funcionaria. Impulso, não é? Tu vê, a parte 9 é essa, tá, gente? Essa discussão é uma parte velha que ele está querendo que a gente lembre da matéria anterior mesmo. Lembra aquela questão do cara que ia fazer base jump e não abriu paraquedas? A energia potencial gravitacional se transformou em cinética, não é? Quando ele vai deslizar numa pista sem atrito, não é a mesma coisa? É a energia potencial gravitacional que vai se transformar em... Então tu vê, a matéria velha eu vou usar para achar a velocidade e depois que eu achar a velocidade eu finalizo. Ou seja, a parte nova é boba. O cara tem que saber a matéria anterior para poder resolver essa. mgh igual mv ao quadrado, cortou as massas. Gravidade, a altura, o 2 está dividindo, passa v ao quadrado. V ao quadrado é igual 4,5 vezes 2. Tu viu que eu escolhi o 0,45? Para dar uma resposta bonita. Raiz de 9, 3 metros por segundo. Agora que eu achei que a velocidade do cara é 3, substitui 3 vezes 8, 24 com o zerinho, 240 kg metro por segundo. Então tu vê, a parte nova, uau, super complexa. Na verdade o aluno só tinha que saber a matéria anterior para matar a questãozinha. Então tu vê, fiz 2 exemplos da página 7. Deixa eu fazer mais exemplo agora, vamos parar, pois não. Mas se ele estava parado, ele não devia estar... Velocidade zero. Sim, inicialmente era 0. Sim, não devia estar... Aqui eu coloquei errado, ó. 0 é 0. Eu calculei essa velocidade. Sim, mas ele não devia não cair, não devia estar estabilizado. Ah, tá. Tu tá dizendo que pela figura, de repente, tu achou que ele estivesse no plano. É, não, tá se achando cabelo em ovo de novo. É só porque ele já estava na descida. Só tu abriu teu coração, não, ele já estava na descida, não tem problema. Ou seja, ele estava, né, inicialmente parado na parte plana. Se ele não dá aí começou. É isso aí mesmo, mas tu tens razão. Se ele estivesse na parte perfeitamente plana, não haveria questão. Por isso que a gente tem que considerar que ele, né, que ele começou a deslizar. Ele diz assim, ó. Desliza por uma superfície plana, ligeiramente inclinada em relação à horizontal. Ou seja, ela é plana, mas está levemente inclinada. Quando este patinador se encontra no topo da pista, sua velocidade é 0. E ao atingir o ponto mais baixo, então o cara tem que considerar que ele estava lá de repente com a pontinha, com a pontinha do... Aqui, ó, tá freando, naqueles patins a pontinha ela é áspera. Aí ele estava lá freando, na hora que ele liberou o patins e ficou na posição certa, ele começou a deslizar vagarosamente, certo? É isso aí. Outra, seria interessante pensar naquilo que ele falou, se dentro das possibilidades tivesse um 0, como se ele não fosse deslizar para frente. Aí seria legal a gente pensar nessa possibilidade de ele continuar parado. Muito interessante. Vamos arriscar algumas da 10 ali, ó. Vou fazer alguns exemplos da 10. De que formas o impulso de uma força pode ser modulado ou aumentado? Isso é contigo, pegar a forma do impulso e pensar um pouquinho. Aqui. O impulso, exemplo da 3, hein? Eu vou alterar os números, hein? Vou alterar os números. Página 10, exemplo para a questão 3. O impulso de uma força que atua durante um tempo de 10 segundos
possui intensidade de 150 Newton por segundo. Qual é o módulo dessa força? Isso é uma questão que se preze. Pelo amor de Deus, dá sono. Eu acabei de te apresentar que impulso é força vezes tempo. Ele forneceu o impulso. F igual a I. Quer saber a força? E disse que o tempo, pelo amor de Deus, está multiplicando, passa. Ou seja, é mais para o cara. Ah, tá, tô entendendo, é fácil mesmo essa parte, né? Tranquilinho. Tu vê, só para usar a fórmula do impulso. Não tinha nem interpretação, me arrependi de ter feito. Questão 4. Questão 4 deve ser mais bonitinha. Vou fazer de exemplo também a 4 da 10. Um bloco de 2 não. Vamos avacalhar. 100 quilos o meu bloco tem. Um bloco de 100 quilos de massa desloca-se inicialmente ao longo de um plano horizontal sem atrito. Então estou alterando os dados. Massa 100 kg. Com energia cinética inicial deixa eu pensar num valor bonito, 800 joules. 800 joules. Durante o intervalo de 4 segundos, vamos continuar com 10 segundos. Uma força variável atua, como mostra o gráfico. Então a força em newtons com o passar do tempo, em segundos. Vou alterar o que o cara fez. Vai de 100 newtons a força até 300 newtons. Isso em 10 segundos. Essa força atua no mesmo sentido da velocidade inicial. Após a aplicação desta força, ou seja, t igual a 10 segundos, qual é a velocidade final do bloco? Essa é a primeira boa do dia. Essa é a primeira boa. Mas energia cinética inicial. Eu tenho a energia cinética inicial. Final menos inicial. Aí tem que fazer a final. Ó, o desenhozinho, se for um carrinho, né? Um carrinho de brinquedo, carrinho de rolimã, o cara tinha uma certa velocidade que dá para saber. Ele quer saber qual é a velocidade final depois que essa força ficou atuando no cara durante 10 segundos. Não te esquece que tens um formulário novo aqui para te ajudar. Se ele falou em energia cinética, eu vou te impulso igual a ajudar com delta isso aqui também. Impulso igual a delta de... Não dá pra fazer... Ah, não. Impulso igual a... Faz a quantidade Impulso de igual... movimento, delta do... Delta Q. Impulso é igual a variação da quantidade de movimento, é uma ótima. Para que eu possa fazer essa questão, eu vou precisar do I e do Q inicial, pelo menos. Que aí eu consigo calcular o Q final, né? Vamos fazer álgebra, ser mais fácil? Mas não dá pra tu pegar a fórmula da quantidade de movimento e fazer ela inversa só pra simplificar a velocidade. Porque tu tem o... Eu tenho energia cinética, na verdade, né? Fazer o inverso dela daria para calcular a velocidade. Eu não tenho a quantidade de movimento, certo? Tem energia cinética. O que tu falou também é uma dica preciosa, tá, garoto? Ele já percebeu que o impulso, nesse caso, dá para ser calculado pela área. Então, gráfico força versus tempo, a área é o impulso. Ótimo, já dá para calcular o impulso. Através da energia cinética, dá para calcular a velocidade inicial. E aí vamos usar o teorema do impulso para calcular a final. Então, tu vê, cada aluno deu uma contribuiçãozinha diferente. Agora, tu vê, imagina tu ter que ter todas as sacadas sozinho. Essa que é a parte mais desafiadora. Por isso que essa foi a melhor questão até agora. Vou começar com a ideia do amigo. O impulso é a área. Como é que tu calcularia essa área? Eu dividiria, na tua idade eu dividiria. Eu te estimulo a lembrar a forma do trapézio, né? Média das bases vezes a altura. Mas com certeza ficaria muito confortável fazer assim, ó. Chama de área 1 e área 2. Só que bonitinho que fica. Quem é a área 1? Obrigado, 100 vezes 10 ou 10 vezes 100, base vezes altura. Quem é a área 2? A altura é 200, obrigado. Base 10, a altura 200 sobre 2. O impulso vai ficar igual, 1000 mais 1000. Deu um impulso de 2000 newton segundo. Primeiro passo muito importante dado. Não, se tu divide os dois, você é dividido por 4. Tá? Então, como tem o vezes aqui, tu só divide um deles por 2, senão está dividido por 4. Agora faz aquela formulazinha lá do...
já posso, é verdade, eu já poderia ir para a fórmula do impulso, do teorema do impulso, que diz que o impulso é igual à variação. O impulso eu já descobri. O que é a variação da quantidade de movimento? É o final. O impulso eu já sei, mas eu não sei a quantidade de movimento inicial. É importante descobrir ela. Mas ele liga com a energia. Faz a velocidade inicial pela energia cinética. Energia cinética é m, v ao quadrado. Se ele tinha 800 de energia cinética e a massa do cara era 100, dá para calcular a velocidade mesmo. Está dividindo, passa 1.600. Está multiplicando, passa dividindo. Cortou os zerinhos. Qual é a raiz de 16? Achei a velocidade inicial do cara, 4 metros por segundo. Dá para calcular a quantidade de movimento inicial, então? Quantidade de movimento é m vezes v. Se eu quero a inicial, eu uso a velocidade inicial. Qual é a massa do corpo? 100. Que velocidade ele tinha? 4. Totalizando, então, 400 kg metro por segundo. Impulso, quanto é que foi? 2.000. Quantidade de movimento final eu quero descobrir. Qual era a inicial? 400. Menos passa 2.000. Mas a pergunta dele era a quantidade de movimento final? Não, era AV. Só que quantidade de movimento é M. Final. Quantidade de movimento. Massa do cara. Está multiplicando, passou. Dividindo, velocidade final 24 metros por segundo. Uma pergunta, e se o cara falasse que a força é contrária ao movimento? Isso, o impulso ficaria negativo. Esse valor ficaria negativo. Certo? Esse aqui, né? E aí, esse aqui também ficaria negativo. O que significaria uma velocidade negativa, então? Isso aqui foi para o sentido oposto. Não só freou, como parou e começou a ir no sentido oposto. Certo? Cara, é muito exemplo já. E já fiz o exemplo do teorema do impulso. Será que eu estou na página certa? Eu estou na página certa. Muito bem. De página 12, os exemplos seriam parecidos com o da 4. Tá de bom tamanho, meu querido. Acho que dá para tu arriscar. Só vamos fazer então um último comentário para a página 12. Para tu poder te divertir nessa bela manhã. Ô galera, olha só. Imagina que eu pego uma bolinha e jogo com força na parede. E essa bolinha é tão perfeita que na hora que ela quicou na parede não fez barulho e nem perdeu energia. Ela voltou com a mesma velocidade na direção oposta. Tu concorda que se eu te mostro essa situação, uma bolinha de 1 kg, que eu joguei com uma velocidade de 10 metros por segundo contra a parede. Ela bate na parede e na hora de voltar, ela volta com a mesma velocidade que eu joguei. Na prática isso não é aceitável, por quê? Porque sempre tem perda de energia, né? Não importa qual é o material, vai ter alguma perda de energia. Ela poderia voltar com 9.9, mas 10 não é legal. Mas aqui no ensino médio, volta e meia, a gente ignora as perdas de energia. A pergunta é, qual foi o impulso que a parede aplicou na bolinha? Qual foi o impulso que a parede aplicou na bolinha? Vocês podem me ajudar a calcular. Isso quando ela bateu? É só calcular a variação da quantidade de movimento. É só calcular a variação da quantidade de movimento. Impulso é igual m vezes v final menos m vezes v inicial. Impulso é igual velocidade final. Tudo bem, eu aceito. 10, eu aceito. Massa. 1, velocidade inicial. Ah, eu aceito também. Menos 10 eu aceito. Agora, dizer que para lá é 10 e para lá é 10, uma grandeza que é V, não pode. Não pode. Impulso. Mas então não seria inicial 10 e a final menos 10? Não, é que assim, Deus não colocou uma seta dizendo mais. Certo? É nós homens que fizemos isso. A diferença é que como ninguém falou menos no começo, ficou subentendido que para lá era mais.
Quando a bolinha voltou, ficou. Mas um aluno pode fazer o sentido oposto, não pode? Já vamos fazer o sentido oposto para ver qual é a interpretação. Mas aí, tipo, eu acho que supondo que tu começou aqui do zero, tu fez pra lá, começou mais. Aí quando voltou, veio menos. Ah, pode ser. Mas aí é que tá, que é Eu acho pessoal. Que se tu for ver na prática, fica mais condizente. Assim. Não, aí já é viagem tua. Eu vou te provar isso agora. Mas assim, ó, parabéns, cara. O que tu fez é bonito. Tu tá enriquecendo a discussão da sala de aula. Eu tô orgulhoso. É assim, então, ó. Esse foi eu. Esse foi o amigo. A única diferença até agora na minha análise para ele sugeriu que nós supuséssemos que o início era positivo. Então, esse aqui é o sinal dele, né? Para lá é mais e para cá é menos. O meu sinal é o contrário, vocês concordam comigo? O final era a bolinha voltando, né? Eu chamei isso de mais, ó. Então, para a esquerda é mais, não é isso? Eu disse que o início era menos. Então, para a direita é menos. Aceitável? A diferença ocorreria da seguinte maneira. Ó. 1 vezes menos 10, menos 1 vezes 10. Concordam comigo? De acordo com o meu referencial, vai ficar 10 menos com menos é mais. De acordo com o meu referencial, o impulso da parede foi 20 newton-segundo. Ou, se tu preferir, mais 20 newton-segundo. O amigo está dizendo, menos 10 com menos 10, o impulso que o amigo disse é menos 20 newton-segundo. Me provem que essas duas respostas são fisicamente idênticas. Porque os vetores são apontados para lados opostos. Foi isso aqui, né? Voltou, não é isso? Se eu jogo uma bolinha para lá e ela volta, faz com o dedinho para onde que foi o impulso que a parede aplicou. Para ela ter voltado, a parede deu uma pancada assim, né? Concorda comigo? Todos nós sabemos que na prática a parede vai fazer um impulso para lá. Deixa eu ver o meu sinal. Deu 20 mais. Para onde é que é o mais? Para lá. Corresponde à realidade, concorda comigo? Vamos ver a ideia do amigo. Deu menos 20 o dele. Para onde é que é o menos dele? Para lá. Putz, as nossas respostas são idênticas. Um vetor impulso horizontal da direita para a esquerda, de acordo com a nossa conversa. Concordam? Então legal, cara, tu vê. Eu, na idade de vocês, eu não tive física e matemática para perceber que não importa o sinal. Quem decide o sinal é o corretor, é o resolvedor do problema. E eu sempre que o professor falava isso, pessoal, vocês é que escolhem o sinal. Eu sempre pensava comigo, que babaca, como assim? Eu achava que esse cara tá doido, esse doente acha que menos 20 é igual a 20. Eu não percebia que se tu for fazer o problema de acordo com um sujeito e com o outro, no final os dois vão discutir e vão concluir a mesma coisa. A parede empurrou a bolinha com impulso de módulo 20 newton-segundo na horizontal para lá. Isso é que é legal perceber, né, cara? Não importa se tu usa essa regra de sinais ou essa, beleza? É absolutamente pessoal. Adorei a discussão. A gente já tinha falado sobre isso. Só que é uma coisa que é difícil o cara absorver no começo, essa ideia. Não tinha que botar setinha em cima do i, dizer que é vetorial. Pois então, eu fiz a conta toda, certo? Escalarmente, né? Se nós quiséssemos ser mais rigorosos, teria que ter seta em toda a entidade que é vetorial. Toda entidade que é vetorial, a gente teria que fazer isso. Porém, no ensino médio, se nós estamos trabalhando com uma linha, para não precisar trabalhar com caráter vetorial, eu posso tirar o vetor e dizer que para um lado é mais, para o outro lado é menos. Ou seja, o vetor só é importante mesmo espacialmente, se ele fizer essa alteração, né? Quando eu estou trabalhando numa linha reta, o caráter vetorial pode ser ignorado. O número vai representar o módulo e o sinal vai representar o sentido. Beleza? Então por isso que não é nenhum absurdo a gente não ter usado a setinha. Outra coisa, se eu quiser responder, se ele me perguntar quem é o impulso da parede, eu teria que escrever módulo, direção e sentido ainda. O módulo seria 20. A direção, de acordo com o nosso problema, a bolinha foi arremessada horizontalmente e voltou horizontalmente, então a direção horizontal. E pelo desenho que eu fiz aqui, certo? Já que a bolinha foi jogada para a direita e quicou para a esquerda, o impulso foi da direita para a esquerda. Parabéns pela tua exigência, hein, garoto? Da direita
para esquerda. Meu Deus, fomos além do que eu queria. Então seria uma resposta gostar mais ou menos no sentido de tudo isso ficar dependendo do diferencial. Pois então, Rubio, na verdade, se tu fizer isso, tu vai estar explicando, olha, dependendo da tua regra de sinais, tu pode encontrar essa ou essa resposta. Talvez para um livro fosse interessante, para o autor do livro explicar para o leigo que pode acontecer uma coisa ou outra. Mas para um cara que está resolvendo um problema de física, é desnecessário. E o fato dele colocar uma regra de sinal e resolver aquele sinal, mostra que ele está consciente dos sinais. Então, por exemplo, uma prova no trabalho, eu vou dando impulso mais ou menos, tu vai ver conforme a conta e vai ver. Sim, numa questão discursiva de vestibular, eu tenho que aceitar o menos 20 e o mais 20. A menos que no enunciado eu fale, considere positivo para a direita, negativo para a esquerda. Às vezes o vestibular chega a fazer isso. Ele sugere o sinal. Tá? Mas se for uma questão discursiva que não foi citado o sinal, tu tem muito direito de responder dos dois jeitos. Mas também tem que pegar a conta, né? Claro, a conta vai revelar. Sim. A primeira coisa que a gente faz nessa hora, se for discursiva, é olhar os sinais para ver se estão coerentes. É isso aí. Pessoal, começa agora, meu querido. Aí se tu empacar no monômetro, por mais que tenha poucos minutos, eu posso dar uma forcinha. Lê uma ali, arrisca uma, antes de guardar o material. Valeu aí, galera. Não tem uma feia. Quando tem uma Sim, sim. Não, eu também empate, eu fico feliz.